As montanhas de Valdriz erguiam-se como dentes negros contra o céu estrelado, suas encostas cobertas por florestas ancestrais, onde o vento uivava canções esquecidas pelos homens. Naquela noite de lua cheia, quando o disco prateado pendia sobre o mundo como um olho divino, a Alcateia do Norte reunia-se no Vale das Pedras Antigas, um círculo de monólitos cobertos de musgo, onde gerações de lobisomens haviam celebrado os rituais sagrados desde tempos imemoriais. Kaylen, o Rei Alfa, permanecia no centro do círculo com a postura de quem nascera para comandar. Seus olhos âmbar brilhavam com a sabedoria de 30 invernos, e cicatrizes prateadas marcavam seus braços nus, cada uma delas uma história de batalha, de sobrevivência, de liderança conquistada com sangue e honra. O vento da montanha agitava seus cabelos negros longos, e mesmo em forma humana, sua presença irradiava o poder selvagem da besta que habitava sob sua pele. Ao seu redor, mais de 50 membros da Alcateia aguardavam em silêncio reverente. Alguns já haviam começado a transformação parcial, pelos brotando em pescoços e braços, olhos brilhando com luz sobrenatural, garras estendendo-se de dedos trêmulos. A lua chamava o sangue selvagem em suas veias, uma cantiga ancestral que nenhum lobisomem poderia ignorar completamente. Irmãos e irmãs da Alcateia do Norte, a voz de Kaelen ecoou entre as pedras antigas, profunda como o trovão distante. Esta noite marca o equinócio da caça, quando renovamos nossos votos à primeira loba, quando reafirmamos os laços que nos unem como um só coração, uma só alma. Ele ergueu as mãos para o céu, e a multidão respondeu com uivos que fizeram os pássaros noturnos fugirem das árvores próximas. Era um som primitivo, belo e aterrorizante ao mesmo tempo, a voz da natureza selvagem que os homens haviam esquecido, mas que os lobisomens carregavam em seu âmago. Entre a multidão, uma figura observava com atenção diferente dos demais. Lyanna moveu-se silenciosamente entre as sombras das pedras, seus olhos verdes, estudando cada movimento do Rei Alfa. Ela era mais jovem que a maioria ali, apenas 22 invernos, mas já carregava a reputação de curandeira talentosa. Seus dedos longos conheciam cada erva das florestas, cada raiz que curava ou matava, cada segredo que a terra sussurrava para aqueles que sabiam escutar. Naquela noite, porém, seu coração batia com urgência, que nada tinha a ver com os rituais sagrados. 3 noites antes, enquanto colhia flores de lobo branco sob a lua minguante, ela ouvira vozes nas profundezas da floresta, vozes que conspiravam, vozes que pronunciavam o nome de Kaylen com veneno na língua. A cerimônia da caçada estava prestes a começar. Logo, o Rei Alfa beberia do cálice ancestral, uma taça de prata entalhada com runas que diziam datar da primeira matilha, e lideraria a Alcateia em sua corrida noturna pelas montanhas. Era tradição, era sagrado, era também, Lyanna agora sabia, o momento escolhido para assassiná-lo. Seus dedos apertaram o pequeno frasco de vidro escondido nas dobras de seu vestido de linho. Dentro dele, um líquido dourado capturado das glândulas de um sapo de fogo. Antídoto para o veneno de acônito que ela tinha certeza de que havia sido misturado ao vinho cerimonial. Acônito, a maldição dos lobisomens, capaz de queimar suas gargantas como fogo líquido, de fazer seus corações pararem em espasmos de agonia. Mas como chegar até o Rei Alfa sem despertar suspeitas? E mais importante, quem era o traidor? Seus olhos percorreram a multidão. Seria Garrick, o beta de mandíbula quadrada que sempre olhara para o trono com cobiça mal disfarçada? Ou Meredith, a omega anciã que perdera seus filhos em uma caçada desastrosa sob o comando de Kaylen? Talvez Soren, o jovem guerreiro cuja companheira fora exilada por quebrar as leis antigas? Um movimento chamou sua atenção. Theron, o conselheiro do Rei Alfa, aproximava-se carregando o cálice ancestral em suas mãos. A taça brilhava sob a luz da lua, cheia de vinho vermelho escuro como sangue. O líquido ondulava suavemente, inocente, mortal. O coração de Lyanna disparou. Era agora ou nunca. Ela começou a mover-se entre a multidão, empurrando suavemente corpos que cediam diante dela. Alguns rostos viraram-se, surpresos, mas ela continuou. Um passo, outro, mais perto do círculo interno onde Kaylen aguardava. Theron ajoelhou-se diante do Rei Alfa, erguendo o cálice com ambas as mãos em gesto de reverência. Meu rei, sua voz era solene.
Que este vinho abençoe sua corrida e fortaleça os laços de nossa alcateia. Kaelen estendeu a mão para receber a taça. Não! A voz de Lyanna rasgou o silêncio como um relâmpago. Todas as cabeças viraram-se. 50 pares de olhos, alguns humanos, outros já transformados em lupinos, cravaram-se nela. O ar ficou tenso, carregado de surpresa e uma pontada de fúria. Interromper a cerimônia da caçada era um sacrilégio. Mas Lyanna já havia se comprometido. Não havia volta. Ela atravessou as últimas fileiras de lobisomens atônitos e entrou no círculo sagrado. Kaelen a observava com uma expressão inexcrível, surpresa, irritação e algo mais que ela não conseguia decifrar. Não beba isso, ela sussurrou, chegando próxima o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Os dedos de Kaelen já tocavam a borda do cálice. Ele congelou. Seus olhos âmbar encontraram os verdes dela, e Lyanna viu o momento exato em que a compreensão brilhou naquele olhar. Ele percebeu que ela não estava sendo desrespeitosa ou louca. Estava salvando sua vida. Sem desviar os olhos dela, Kaelen pegou a mão de Lyanna. Seus dedos eram quentes, ásperos, fortes o suficiente para esmagar ossos mais gentis em seu toque. Ele a puxou levemente para mais perto, virando-se para encarar a alcateia que observava boquiaberta. Então o rei Alfa disse 3 palavras que mudariam tudo, e Kaelen acabara de declará-la sua diante de toda a alcateia. Os olhos de Theron arregalaram-se, suas mãos tremeram, e o cálice oscilou perigosamente. Mas foi outro rosto que capturou a atenção de Lyanna. Garrick, cujos olhos brilhavam com fúria assassina antes de sua expressão fechar-se em máscara neutra. Demasiado tarde, ela vira, e agora sabia. Meu rei, Theron recuperou a compostura, sua voz ligeiramente trêmula. A cerimônia aguardará. Kaelen interrompeu, sua voz ressoando com autoridade inquestionável. Ele ainda segurava a mão de Lyanna, seus dedos entrelaçados aos dela em clara declaração. Minha companheira e eu temos assuntos a discutir. Garrick, como beta, você conduzirá a caçada em meu lugar esta noite. Garrick deu um passo à frente, seus olhos brilhando com triunfo mal contido. Será uma honra, meu rei. Mas primeiro, Kaelen ergueu o cálice que Theron ainda segurava, pegando-o com sua mão livre. Um brinde ao beta que nos guiará. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele estendeu a taça para Garrick. Beba, irmão. Que a força da alcateia esteja com você esta noite. O rosto de Garrick empalideceu. Seus olhos dispararam de Kaelen para o cálice. Então para Lyanna. Ele sabia que eles sabiam. Garrick hesitou. E naquele momento de hesitação, condenou-se. O silêncio tornou-se pesado, opressivo. Outros membros da alcateia começaram a perceber que algo estava errado. Rosnados baixos ecoaram. Corpos tensionaram-se, preparando-se para a violência. Você hesita? A voz de Kaelen era perigosamente suave. É costume recusar uma honra oferecida por seu alfa? Garrick engoliu em seco. Suas mãos fecharam-se em punhos, músculos ondulando sob a pele. Lyanna podia ver a transformação começando. Pelos brotando, ossos começando a estalar. Ele estava prestes a atacar. Mas então, surpreendentemente, foi Theron quem se moveu. O conselheiro derrubou o cálice das mãos de Kaelen, o vinho derramando-se no chão pedregoso como sangue. Perdão, meu rei, ele exclamou, sua voz aguda demais. Que desajeitado de minha parte, mas todos viram. O líquido sibilou ao tocar as pedras, fumaça branca erguendo-se onde o vinho tocou o musgo. A vegetação murchou instantaneamente, tornando-se negra, morta, acônito, concentrado o suficiente para matar um alfa em segundos. O rugido de Kaelen fez a própria montanha tremer. O caos eclodiu no Vale das Pedras Antigas. Garrick transformou-se em um piscar de olhos, ossos quebrando e reformando-se, pele rasgando-se para dar lugar a pelo cinza escuro, mandíbula alongando-se em focinho cheio de presas. Ele era enorme em sua forma lupina, maior que um cavalo, com olhos amarelos que ardiam com ódio e desespero. Seu uivo cortou a noite como uma lâmina, mas Kaelen era mais rápido. Sua transformação foi brutal, selvagem, gloriosa. Em menos de 3 segundos, o homem se tornara a besta, um lobo negro massivo com olhos âmbar que brilhavam como brasas. Cicatrizes prateadas marcavam seu pelo, e quando ele rosnou, o som reverberou nos ossos de todos os presentes.
O rei Alfa saltou sobre Garrick antes que o traidor pudesse fugir, suas mandíbulas fechando-se no pescoço do Beta. Os dois lobos gigantes rolaram pelo chão em turbilhão de garras e dentes, rosnados e ganidos ecoando entre as pedras antigas. A alcateia explodiu em ação. Alguns começaram a transformar-se, incertos se deveriam intervir. Outros recuaram, aterrorizados. Lyanna viu Theron tentar escapar pela multidão, e sem pensar, ela gritou: "Antes que eu arranque as respostas de sua garganta." Theron choramingou, encolhendo-se. Sangue escorria de seu nariz quebrado. "Foi Garrick", ele gritou. "Foi tudo ideia dele. Ele me obrigou." Mentiroso. Lyanna caminhou até eles, sua voz fria como gelo de inverno. Ela ajoelhou-se ao lado do conselheiro caído, seus olhos verdes fixos nos dele. "Vi você colhendo acônito 3 noites atrás, na clareira proibida onde apenas os curandeiros podem entrar. Vi você preparando o veneno. Vi você misturá-lo ao vinho. Você estava me seguindo?" Theron arfou. "Eu estava colhendo ervas curativas quando ouvi conspirações na floresta." Lyanna respondeu. "Vozes que planejavam o assassinato de nosso rei. Segui você até seu covil e vi tudo." Um grito agudo de dor ecoou atrás dela. Lyanna virou-se a tempo de ver Kaelen arrancar um pedaço da orelha de Garrick com suas mandíbulas. O Beta cambaleou, sangue manchando seu pelo cinza. Ele tentou contra-atacar, mas Kaelen era muito superior. Mais forte, mais rápido, mais experiente. Cada movimento do Rei Alfa era preciso, brutal, definitivo. Meredith, a Omega anciã, aproximou-se de Lyanna. Sua voz era rouca de idade, mas firme. "A menina fala a verdade? Pela minha vida e pela primeira loba", Lyanna jurou. "Vi tudo. Eles planejavam matar o Rei Alfa e culpar a Alcateia do Sul pela traição. Garrick assumiria o comando, e Theron seria seu conselheiro. Eles já haviam feito alianças secretas com lobisomens renegados das Terras Baixas." Meredith rosnou, um som surpreendentemente feroz para uma mulher de cabelos brancos e costas curvadas. Traição. Ela cuspiu a palavra como veneno. A pior das ofensas, a que não pode ser perdoada. O combate terminou com a mesma rapidez com que começara. Kaelen jogou Garrick contra uma das pedras antigas com força suficiente para rachar a rocha. O Beta deslizou para o chão, ganindo, derrotado. Lentamente, dolorosamente, ele começou a voltar para a forma humana, ossos estalando, pelos retraindo-se, deixando para trás um homem nu e ensanguentado. Kaelen também se transformou de volta, mesmo coberto de sangue, pouco seu, muito de Garrick. Ele era magnífico. Músculos ondulavam sob pele marcada por cicatrizes. Seus olhos âmbar ainda brilhavam com fúria da besta. Ele se aproximou de Garrick com passos medidos, cada um deles uma sentença. "Dê-me uma razão", Kaelen disse baixinho, sua voz mais perigosa no sussurro do que qualquer rugido. "Uma única razão para não arrancar seu coração agora mesmo." Garrick cuspiu sangue, um sorriso amargo em seus lábios rachados. "Você é fraco", ele rosnou. "Fraco demais para liderar. Você recusa a aliança com as Alcateias do Leste. Recusa expandir nossos territórios. Recusa permitir que caçamos nas terras dos humanos, quando a fome aperta. Você nos mantém presos nestas montanhas como covardes, quando deveríamos governar como deuses." "Eu nos mantenho vivos", Kaelen replicou. "Eu mantenho as leis antigas que protegem nossa espécie desde o princípio. Você não enxerga sabedoria nisso. Enxerga apenas fraqueza. E você?" Garrick virou seus olhos para Lyanna, que observava a poucos passos de distância. "Escolhe uma curandeira sem linhagem, sem poder, sem sangue forte. Ela não é digna de ser companheira de um alfa." Kaelen moveu-se tão rápido que ninguém viu. Um momento ele estava a 3 passos de Garrick. No seguinte, seus dedos estavam enrolados na garganta do traidor, erguendo-o do chão, como se não pesasse nada. "Você ousa", Kaelen rosnou, e sua voz ecoou com poder sobrenatural que fez todos os presentes se curvarem instintivamente. "Você ousa questionar minha escolha? Ela salvou minha vida esta noite. Ela demonstrou mais coragem e honra do que você em toda sua existência miserável." Ele jogou Garrick de volta ao chão. O Beta bateu com força, tossindo. "Theron", Kaelen chamou, sem tirar os olhos de Garrick. "Você tem algo a dizer?" O conselheiro tremia nos braços de Soren, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Perdão, meu rei", ele choramingou. Eu fui tolo.
Garrick prometeu que sua morte seria rápida, sem dor. Disse que era para o bem da alcateia. Eu acreditei nele. Você acreditou, Kaelin repetiu, sua voz gotejando desprezo. Você, que serviu meu pai antes de mim. Você, que jurou lealdade sobre as pedras antigas. Você acreditou que assassinar seu alfa era para o bem da alcateia? Silêncio. Apenas o som do vento nas árvores e a respiração pesada dos lobisomens reunidos. Kaelin virou-se para a multidão. Sua presença dominava o espaço, inegável, absoluta. As leis antigas são claras, ele declarou. Traição contra o alfa é punida com morte. Não há perdão, não há segunda chance. Murmúrios de concordância ecoaram. Alguns mais jovens pareciam desconfortáveis, mas os anciãos acenavam gravemente. As leis existiam por um motivo. Uma alcateia só sobrevivia se a hierarquia fosse respeitada. Traição não podia ser tolerada, ou o caos reinaria. No entanto, Kaelin continuou, e o silêncio retornou. Nesta noite, testemunhamos algo raro. Uma lobisomem colocou a vida da alcateia acima de sua própria segurança. Arriscou tudo para salvar seu alfa, mesmo sabendo que poderia ser punida por interromper a cerimônia sagrada. Seus olhos encontraram os de Lyanna através da multidão. Neles, ela viu gratidão, admiração e algo mais profundo que fez seu coração disparar. Por isso, Kaelin disse, ofereço aos traidores uma escolha, uma chance que as leis antigas raramente concedem. Garrick ergueu a cabeça, surpresa e esperança lutando em sua expressão machucada. Vocês lutarão, Kaelin declarou. Lutarão pelo direito de exílio em vez de morte. Amanhã, ao anoitecer, no círculo de combate. Cada um de vocês enfrentará um oponente escolhido pela alcateia. Se vencerem, serão exilados para sempre de nossas terras, mas viverão. Se perderem, ele não precisou terminar. Todos sabiam. Derrota significava morte. Eu aceito, Garrick disse imediatamente, sua voz áspera, mas firme. O brilho em seus olhos revelava que ele ainda acreditava poder vencer, escapar, talvez tentar outro golpe no futuro. Eu também, Theron sussurrou, sem nenhuma da confiança de Garrick. Então está decidido. Kaelin virou-se para Lyanna, estendendo sua mão. Venha, minha companheira. Temos muito a discutir. Lyanna hesitou apenas um segundo, antes de colocar sua mão na dele. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor por seu braço. Quando Kaelin entrelaçou seus dedos aos dela novamente, algo dentro dela reconheceu a verdade que ele havia proclamado. Ela é dele, e ele é dela. Eles deixaram o Vale das Pedras Antigas juntos, a alcateia se abrindo para deixá-los passar. Lyanna podia sentir os olhares, alguns curiosos, outros ciumentos, muitos simplesmente confusos. Tudo havia acontecido tão rápido. O rei alfa solteiro, o lobisomem mais desejado de todas as alcateias do norte, havia reivindicado uma companheira em questão de segundos, e escolhera a curandeira órfã sem família, sem linhagem, sem nada além de seu conhecimento de ervas e seu coração corajoso. Eles caminharam em silêncio pela trilha que serpenteava pela floresta, afastando-se do vale sagrado. A lua iluminava o caminho, transformando as árvores em silhuetas prateadas. Algures na distância, um corvo grasnava, e o som de um rio correndo entre pedras proporcionava melodia constante. Apenas quando estavam longe o suficiente para que ninguém pudesse ouvi-los, Kaelin parou. Ele se virou para encará-la, e Lyanna viu que sua expressão era diferente agora. Menos o alfa poderoso, mais o homem por trás da máscara de autoridade. Você salvou minha vida, ele disse simplesmente. Eu não podia deixá-lo morrer, Lyanna respondeu. Não quando eu sabia, não quando eu poderia evitar. Por quê? Kaelin perguntou, e havia genuína curiosidade em sua voz. Você não me deve lealdade. Sua família foi morta por caçadores antes de você se juntar à nossa alcateia. Você vive à margem, sozinha, visitando o vilarejo apenas para os rituais obrigatórios. Por que arriscar tudo por mim? Lyanna encontrou seus olhos, aqueles olhos âmbar, que pareciam enxergar direto em sua alma. Porque você é um bom alfa, ela disse honestamente. Porque sob seu comando, nossa alcateia prospera. Porque você governa com força e justiça, não com crueldade. Porque... Ela hesitou, então decidiu ser completamente honesta. Porque mesmo de longe, mesmo sem nunca termos falado mais que algumas palavras, eu sempre soube que você era digno de lealdade. Algo mudou no rosto de Kaelin.
Sua expressão suavizou, e ele ergueu uma mão para tocar o rosto dela com gentileza surpreendente. Quando declarei você como minha, ele disse baixinho, não foi apenas para protegê-la das consequências de interromper a cerimônia. Não foi apenas gratidão por salvar minha vida. O coração de Liana parou. Eu senti. Kaelen continuou. No momento em que você entrou no círculo, no momento em que nossos olhos se encontraram, eu senti a conexão, o reconhecimento. Você sentiu também? Liana assentiu lentamente, incapaz de falar, porque sim, ela havia sentido. Um puxão profundo em seu peito, como se uma corda invisível a ligasse a ele, como se, de alguma forma impossível, misteriosamente, suas almas se reconhecessem. Os lobisomens chamavam isso de laço de companheiros, um vínculo raro e precioso que transcendia escolha ou lógica. Era destino, diziam os anciãos. Era a primeira loba unindo duas metades em um todo completo. Eu senti, Liana sussurrou, mas eu não entendo. Como? Nós nunca falamos. Kaelen terminou para ela. Nunca caçamos juntos. Nunca corremos sob a mesma lua. E ainda assim, aqui estamos, ligados por algo mais antigo que palavras, mais forte que tempo. Ele se aproximou, e Liana pôde sentir o calor emanando dele, o cheiro de floresta e noite, e algo fundamentalmente selvagem. Seus corações batiam em sincronia, ela percebeu, como se já fossem um. Eu não pedirei que você aceite isto, Kaelen disse. Não pedirei que se junte a mim por obrigação ou por minha declaração pública. Se você deseja rejeitar o laço, eu entenderei. Não, Liana interrompeu, sua voz firme apesar de seu coração disparado. Eu não quero rejeitá-lo. Os olhos de Kaelen brilharam, seu lobo subindo à superfície por um momento. Você tem certeza? Ele perguntou. Ser companheira do Alfa não é vida fácil. Você será alvo de inveja, de ciúme, de desafios constantes. E após o que aconteceu esta noite, está claro que há outros que não estão satisfeitos com minha liderança. Haverá mais ameaças, mais perigos. Eu sei, Liana respondeu. E ainda assim, eu escolho isto. Escolho você. Kaelen fechou os olhos por um momento, como se absorvendo suas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez o mundo ao redor desaparecer. Então deixe-me fazer isto da maneira correta, ele disse. Não como proclamação pública diante da alcateia, mas aqui, só nós dois, sob testemunho da lua. Ele pegou ambas as mãos dela nas suas, entrelaçando seus dedos de forma que seus pulsos se tocassem, o lugar onde o pulso de cada um batia forte. Liana da Floresta Profunda. Kaelen disse, sua voz formal, mas carregada de emoção. Eu ofereço meu coração, minha força, minha lealdade. Correrei ao seu lado em todas as luas. Caçarei para alimentá-la em todos os invernos. Protegerei sua vida com a minha própria. Até que a última lua se apague e a última estrela caia. Você será minha companheira, minha igual, minha outra metade. Lágrimas queimavam os olhos de Liana, mas ela piscou para afastá-las. Esta não era hora de fraqueza. Era hora de força, de compromisso, de coragem. Kaelen, Rei Alfa do Norte, ela respondeu, sua voz não tremendo nem uma vez. Eu ofereço meu coração, minha sabedoria, minha lealdade. Correrei ao seu lado em todas as luas. Curarei suas feridas em todas as batalhas. Permanecerei ao seu lado até que a última lua se apague e a última estrela caia. Você será meu companheiro, meu igual, minha outra metade. O vínculo se fechou como um clique audível no universo. Liana arfou quando sentiu, uma onda de emoção e sensação fluindo através dela. Por um momento ela não sabia onde terminava, e Kaelen começava. Ela sentia sua força, sua determinação, seu fardo de liderança. E mais profundo ainda, ela sentia seu lobo, a besta selvagem que reconhecia nela sua companheira destinada. Kaelen também sentiu. Seus olhos arregalaram-se, e ele puxou Liana para mais perto, suas testas se tocando. Incrível, ele sussurrou. É como respirar pela primeira vez. Liana riu, mesmo com lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Sim, ela concordou. Exatamente assim. Eles permaneceram assim por um longo tempo, segurando um ao outro sob a lua cheia, o vínculo entre eles pulsando como um segundo coração. O mundo continuava girando ao redor deles. A floresta sussurrava, o vento soprava, criaturas noturnas caçavam sob as árvores.
Mas naquele momento, nada mais importava. Finalmente, relutantemente, Kellen recuou. Amanhã, ele disse, teremos que lidar com Garrick e Theron. Teremos que descobrir quantos mais estão envolvidos na conspiração. Mas esta noite... Esta noite é nossa, Lyanna terminou. Kellen sorriu, uma expressão rara naquele rosto normalmente sério. Então, para completa surpresa de Lyanna, ele a pegou nos braços como se não pesasse nada. Então deixe-me levá-la para casa, ele disse. Para nossa casa. E enquanto ele a carregava pela floresta prateada, Lyanna apoiou a cabeça em seu ombro e permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algo bom havia nascido da traição e do perigo daquela noite. Ela não sabia, então, que os desafios que estavam por vir testariam seu vínculo de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Não sabia que a conspiração de Garrick era apenas a ponta de um problema muito mais profundo e perigoso. Mas naquela noite, sob a lua cheia e nos braços de seu companheiro, Lyanna era simplesmente feliz. O dia amanheceu cinzento sobre as montanhas de Valdres, nuvens pesadas ocultando o sol e trazendo o cheiro de chuva vindoura. Lyanna acordou nos aposentos do Alfa, uma caverna ampla esculpida nas profundezas da montanha, decorada com peles de caça e marcada por gerações de liderança. A luz fraca filtrava-se através da entrada, revelando Kellen já acordado, sentado à beira do leito de peles, sua expressão pensativa enquanto olhava para o vale abaixo. Ela se aproximou silenciosamente, colocando uma mão em seu ombro. Através do vínculo, sentiu o peso de suas preocupações, responsabilidade, incerteza, determinação férrea. Você dormiu? Ela perguntou suavemente. Pouco, Kellen admitiu, cobrindo a mão dela com a sua. Há muito a considerar. Garrick não conspirou sozinho. Há outros, tenho certeza. E precisamos descobrir quem antes que façam sua próxima jogada. Então começaremos investigando, Lyanna disse, sua mente de curandeira já trabalhando no problema como faria com uma doença a ser curada. Quem eram os amigos mais próximos de Garrick? Quem ele treinava? Com quem caçava? Kellen virou-se para encará-la, admiração em seus olhos. Você pensa como uma líder, ele observou. Não apenas como uma curandeira. Penso como alguém que quer manter seu companheiro vivo. Lyanna corrigiu com um pequeno sorriso. Um rosnado baixo de apreciação ecoou no peito de Kellen. Ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos castanhos. Como sobrevivi tanto tempo sem você? Ele murmurou. Antes que Lyanna pudesse responder, passos ecoaram na passagem de pedra. Soren apareceu na entrada, seu rosto jovem tenso com urgência. Meu Alfa. Ele cumprimentou, curvando a cabeça respeitosamente. Seus olhos encontraram os de Lyanna brevemente antes de retornar para Kellen. A alcateia se reúne. Todos querem falar sobre os eventos de ontem. E há notícias preocupantes. Que notícias? Kellen já estava de pé, sua postura mudando instantaneamente de amante para líder. 3 membros da alcateia desapareceram durante a noite. Soren relatou. Brennan, Isla e o jovem Marcus. Ninguém os viu desde a cerimônia interrompida. Lyanna sentiu seu estômago apertar. Brennan era um guerreiro experiente, Isla uma excelente rastreadora, e Marcus era sobrinho de Garrick. Eles fugiram, ela disse, a compreensão chegando rápida. Sabiam que Garrick seria derrotado e escolheram o exílio voluntário ao invés de enfrentar julgamento. Ou foram reorganizar forças, Kellen acrescentou sombriamente. 3 lobisomens experientes podem causar muito dano se aliados com renegados ou outras alcateias hostis. Ele caminhou até o fundo da caverna, onde seu armamento ficava armazenado. Lyanna observou enquanto ele vestia uma túnica de couro reforçado, colocava braceletes de prata gravados com runas de proteção, prendia uma lâmina curva à cintura. Cada movimento era preciso, praticado, a preparação de um guerreiro que conhecera incontáveis batalhas. Soren, Kellen ordenou, convoque o conselho. Meredith, os anciãos, os guerreiros mais confiáveis. Precisamos rastrear os desertores antes que alcancem território inimigo. E duplique a guarda ao redor do vilarejo. Se há mais traidores entre nós, não quero que tenham chance de fugir ou sabotar. Sim, meu Alfa. Soren bateu o punho no peito e saiu rapidamente. Kellen virou-se para Lyanna, sua expressão suavizando ligeiramente. Você deve ficar aqui, ele começou, mas parou ao ver seu olhar determinado. Não, ela disse firmemente.
Se você pensa que vou me esconder enquanto nossa alcateia está em perigo, não me conhece tão bem quanto o vínculo sugere. Um sorriso relutante tocou os lábios de Kailen. Eu sabia que você diria isso. Ele admitiu. Mas precisava tentar. Você sabe que estará em maior perigo agora? Como minha companheira declarada, você se tornou alvo. Então é bom que eu saiba como me defender. Lyanna respondeu. Ela caminhou até seu próprio canto da caverna, já estabelecido na noite anterior com seus pertences trazidos de sua antiga cabana, e retirou sua bolsa de couro cheia de frascos e ervas. E sei como curar, caso seja necessário. Eles saíram juntos da caverna, descendo o caminho íngreme que levava ao coração do vilarejo da Alcateia. O povoado era uma coleção de cabanas de madeira e pedra construídas nas encostas protegidas da montanha, conectadas por trilhas de terra batida. Fumaça subia de várias chaminés, trazendo o cheiro de pão assando e carne sendo preparada. Crianças, algumas já mostrando sinais de suas naturezas lupinas com olhos brilhantes e reflexos aguçados, brincavam entre as casas, suas vozes ecoando alegres. Mas hoje havia tensão no ar. Adultos conversavam em grupos apertados, suas vozes baixas e preocupadas. Olhares apreensivos seguiam Kaelen e Lyanna enquanto passavam. Alguns acenavam respeitosamente. Outros simplesmente observavam, seus rostos inescrutáveis. O salão da Alcateia era a maior estrutura do vilarejo, um edifício longo de madeira maciça com teto de ardósia, seu interior aquecido por uma fogueira central que nunca se apagava. Dentro, o conselho já estava reunido. Meredith ocupava seu lugar de honra como Omega mais antiga. Ao seu lado, outros anciãos. Aldrich, com sua barba branca e olhos sábios. Nessa, curandeira aposentada que ensinara Lyanna. E Torven, mestre de armas da Alcateia. Os guerreiros também estavam presentes. Soren e uma dúzia de outros. Todos lobisomens fortes e experientes que haviam provado sua lealdade em incontáveis caçadas e batalhas. Todos se levantaram quando Kaelen entrou, curvando-se em respeito. Seus olhos, porém, desviaram-se curiosos para Lyanna. Ela podia sentir suas dúvidas, suas perguntas não formuladas. Quem era ela para estar ao lado do Alfa? Que direito tinha uma curandeira órfã de ocupar posição tão elevada? Mas Lyanna ergueu o queixo e segurou firme a mão de Kellen. Ela não se curvaria, não se desculparia por existir. Sentem-se, Kellen ordenou, sua voz ecoando pela sala. Todos obedeceram imediatamente. Ele conduziu Lyanna para a cadeira à sua direita, a cadeira da companheira do Alfa, vazia por anos, e sentou-se em seu próprio trono de madeira esculpida. Vocês todos sabem o que aconteceu ontem. Kaelen começou sem rodeios. Traição, tentativa de assassinato. E agora, deserção. 3 membros de nossa alcateia fugiram na calada da noite, provavelmente para se juntar a forças hostis. Brennan sempre foi problemático. Torven rosnou, sua voz grave. Mas Isla? Ela parecia leal. As aparências enganam. Meredith interveio, especialmente quando a ambição sussurra no ouvido. Garrick era carismático. Ele sabia como plantar sementes de dúvida, como fazer outros questionarem a liderança de Kaelen. A questão, Aldrich disse pensativamente, é quantos mais ele convenceu. 3 desertaram. Mas quantos permanecem esperando sua chance? Silêncio pesado caiu sobre a sala. Era a pergunta que todos temiam, mas ninguém queria fazer. Por isso, Kellen disse, precisamos de lealdade renovada. Precisamos que cada membro desta alcateia declare abertamente sua posição. Os que ficam conosco permanecerão com todos os direitos e proteções. Os que desejam partir, partirão sem punição, desde que o façam abertamente e honestamente. Você oferece escolha aos traidores? A um dos guerreiros mais jovens protestou, incrédulo. Ofereço escolha aos indecisos. Kaelen corrigiu firmemente. Prefiro uma alcateia menor, mas leal a uma grande, mas envenenada por desconfiança. Aqueles que discordam de minha liderança têm o direito de buscar outro alfa, mas devem fazê-lo honestamente, não através de veneno e adagas na escuridão. Lyanna sentiu orgulho fluir através dela. Esta era a sabedoria verdadeira, a força de reconhecer que lealdade não podia ser forçada, apenas conquistada. E quanto a Garrick e Theron? Nessa perguntou, sua voz frágil de idade mais clara. O círculo de combate acontecerá ao anoitecer? Acontecerá, Kellen confirmou. As leis antigas devem ser respeitadas. Eles terão sua chance de lutar pelo exílio. Se vencerem,
Partirão. Se perderem, morrerão. Torven completou com satisfação. Como deve ser. Quem lutará contra eles? Soren perguntou. É costume que o Alfa escolha os oponentes. Kaelin assentiu lentamente, seus olhos percorrendo os guerreiros reunidos. Lyanna sentiu suas considerações através do vínculo. Ele precisava escolher lobisomens fortes o suficiente para vencer, mas também justos o suficiente para que a Alcateia reconhecesse o combate como legítimo, não como execução disfarçada. Contra Garrick, Kaelin declarou, lutará Soren. Surpresa ecoou pela sala. Soren era jovem, apenas 25 invernos, e embora fosse guerreiro habilidoso, Garrick tinha quase o dobro de sua experiência. Meu Alfa, Torven protestou. Garrick é perigoso. Soren é talentoso, mas... Soren tem algo que Garrick nunca teve. Kaelin interrompeu, seus olhos fixos no jovem guerreiro. Tem fogo verdadeiro? Tem causa verdadeira. Sua companheira foi exilada injustamente sob acusação falsa de Garrick. Esta é sua chance de vingança honrada. Os olhos de Soren brilharam intensamente. Ele se levantou, batendo o punho no peito. Lutarei, ele disse, sua voz vibrando com determinação feroz. E vencerei, por Helena, por justiça, e contra Theron. Kaelin continuou. Lutará quem o conselho escolher. Ele é mais fraco, menos perigoso. Qualquer guerreiro experiente servirá. Eu lutarei. Uma voz feminina ecoou. Todos se viraram. Lyanna havia se levantado, sua mão soltando-se da de Kaelin. O quê? Kaelin se levantou também, surpresa e preocupação cruzando seu rosto. Lyanna, não. Ele tentou matar você, Lyanna disse, sua voz calma, mas implacável. Ele preparou o veneno. Ele o colocou no cálice. Ele olhou nos seus olhos sabendo que estava prestes a assassiná-lo. Como sua companheira, reivindico o direito de vingança. Você é curandeira, não guerreira, Meredith apontou, embora houvesse admiração em sua voz. Sou lobisomem, Lyanna retrucou. Posso transformar, posso lutar, e tenho direito de sangue. Kaelin a encarou por um longo momento. Através do vínculo, Lyanna sentiu sua luta interna, seu instinto de protegê-la, guerreando contra seu respeito por sua coragem e seu direito. Theron pode ser velho, Kaelin disse lentamente, mas em forma lupina, ele ainda é perigoso. Você poderia se machucar, poderia... morrer? Lyanna terminou. Sim, como qualquer um em combate, mas não pedirei que outro lute minha batalha. Não quando tenho o direito de enfrentar o homem que tentou nos separar antes mesmo de nos unirmos. Silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela agora. Esta curandeira que poucos conheciam bem, que agora reivindicava direito de combate como qualquer guerreiro. Foi Meredith quem quebrou o silêncio. O direito é dela, a anciã declarou. As leis antigas concedem à companheira de um alfa o direito de vingar tentativa contra a vida de seu par. Se ela deseja reivindicá-lo, não pode ser negado. Os outros anciãos murmuraram concordância. Torven parecia impressionado apesar de sua hesitação. Soren sorria abertamente. Kaelin fechou os olhos por um momento. Então, lentamente, ele assentiu. Que assim seja, ele disse. Mas ele abriu os olhos, fixando Lyanna com intensidade feroz. Você treinará comigo até o anoitecer. Cada momento, sem descanso. Não entrarei naquele círculo sem saber que você tem todas as chances possíveis. Lyanna sentiu amor e gratidão fluírem através do vínculo. Ele não tentaria impedi-la. Não a trataria como frágil ou incapaz. Mas faria tudo em seu poder para garantir que ela sobrevivesse. Aceito, ela disse simplesmente. E assim foi decidido. O restante do dia passou em preparação frenética. Kaelin levou Lyanna para o campo de treinamento. Uma clareira aberta na floresta onde guerreiros jovens aprendiam a lutar e veteranos mantinham suas habilidades afiadas. Ali, sob o olhar de nuvens carregadas que finalmente começaram a liberar chuva fina, ele a ensinou. Sua vantagem, Kaelin disse enquanto circulavam um ao outro, ambos em forma humana. Não é força. Theron é maior, mais pesado. Em confronto direto de poder, ele vencerá. Então não será confronto direto. Lyanna respondeu, sua mente já trabalhando no problema. Exatamente. Kaelin sorriu. Você é menor, mais rápida. Use isso. E você conhece a anatomia melhor que qualquer guerreiro. Você sabe exatamente onde atacar para causar máximo dano. Ele se transformou parcialmente. Garras estendendo-se.
músculos expandindo-se, olhos brilhando âmbar. Então, atacou. Lyanna se esquivou, seus reflexos lupinos ativando-se automaticamente. Ela era rápida, sempre fora, mas nunca havia verdadeiramente testado sua velocidade contra um oponente sério. Kaelen não estava contendo nada. Cada golpe poderia quebrá-la se conectasse, mas não conectava. Ela girava, saltava, dançava para fora do alcance e, lentamente, começou a contra-atacar. Suas próprias garras emergiram e ela mirou pontos que sabia serem vulneráveis. Garganta, articulações, tendões. Bom, Kaelen aprovou. Mas você está hesitando. No círculo, hesitação significa morte. Quando atacar, ataque para matar. Eu nunca matei ninguém, Lyanna admitiu, saltando para trás para evitar um golpe. Eu sei. Kaelen parou, sua expressão suavizando. E odeio que sua primeira vez seja por minha causa. Mas, Lyanna, você precisa entender. Ele se aproximou, pegando seu rosto entre as mãos. Theron não terá misericórdia. Ele lutará com desespero de quem não tem nada a perder. Se você hesitar, se mostrar piedade, ele usará essa fraqueza para matá-la. Lyanna engoliu em seco. Então assentiu. Então não hesitarei. Ela prometeu. Eles continuaram treinando enquanto a chuva caía mais forte, transformando o chão em lama. Outros vieram assistir. Guerreiros curiosos, anciãos preocupados, jovens fascinados. Palavra se espalhara rapidamente. A nova companheira do Alfa lutaria no círculo de combate. Soren também treinava nas proximidades, sua forma lupina praticando ataques contra árvores que ele imaginava serem Garrick. Sua ferocidade era impressionante, seu ódio concentrado como lâmina. Quando o sol finalmente começou a se pôr, invisível atrás das nuvens espessas, mas sentido pela mudança de luz, o vilarejo inteiro se moveu em direção ao círculo de combate. O círculo era uma arena natural, uma depressão circular na encosta da montanha cercada por pedras e árvores antigas. Gerações de lobisomens haviam lutado ali. Disputas de território, desafios de hierarquia, combates de honra. O chão era terra batida, manchada por sangue de incontáveis batalhas. Não havia regras no círculo além de uma. Entrava-se sozinho, saía-se vitorioso ou morto. A alcateia reuniu-se nas bordas, formando um círculo vivo de observadores. Tochas foram acesas apesar da chuva, suas chamas dançando e criando sombras dramáticas. O ar cheirava a terra molhada, fumaça e antecipação. Garrick foi trazido primeiro, suas mãos amarradas com cordas de prata, metal que queimava lobisomens e enfraquecia sua capacidade de transformação. Ele estava machucado do combate da noite anterior, movendo-se com cuidado óbvio, mas seus olhos ainda brilhavam com desafio quando ele olhou para Kaelen através da chuva. Pronto para morrer? Kaelen perguntou friamente. Pronto para libertar nossa alcateia de sua fraqueza. Garrick cuspiu de volta. Soren deu um passo à frente, começando a tirar sua túnica. Ele seria o primeiro a lutar. Sem armas, Torven declarou, sua voz ecoando sobre o círculo. Apenas garras, presas, força. Lutem até que um se submeta ou morra. Assim dizem as leis antigas. As cordas de prata foram removidas de Garrick. Ele esfregou seus pulsos queimados. Então começou a se transformar. A mudança foi brutal. Ossos quebrando, pele rasgando, pelos brotando em ondas. Em momentos, o homem se tornou a besta. Um lobo cinza escuro enorme, com cicatrizes em seu focinho e ódio em seus olhos amarelos. Soren também se transformou. Sua forma lupina era ligeiramente menor que a de Garrick, mas mais ágil, com pelo ruivo dourado que brilhava mesmo sob a chuva. Ele rosnou, o som reverberando em seu peito massivo. Comecem! Torven gritou. Eles colidiram no centro do círculo como trovões. A luta foi selvagem, brutal, sem elegância. Garras rasgaram pele, presas encontraram carne. Sangue manchou a lama, transformando o chão em mingau vermelho. A alcateia observava em silêncio tenso, apenas gemidos e rosnados ocasionais ecoando quando os combatentes trocavam vantagem. Garrick tinha experiência de seu lado, décadas de combate, conhecimento de cada truque e tática. Mas Soren tinha fúria, a chama ardente de vingança por sua companheira perdida. E tinha juventude, resistência, que não diminuía mesmo enquanto feridas se acumulavam em seu corpo. Lyanna assistia com mãos apertadas, seu coração batendo rápido. Através do vínculo, sentiu Kaelen ao seu lado, tenso como corda de arco. Ele queria intervir a cada golpe brutal,
cada ferida profunda. Mas as leis antigas eram claras. Ninguém interferia em combate de honra. O ponto de virada veio quando Garrick tentou um ataque que Kaelin havia usado contra ele na noite anterior. Um salto seguido de mordida no pescoço. Mas Soren estava pronto. Ele se abaixou no último segundo, e as mandíbulas de Garrick fecharam-se no ar vazio. Desequilibrado, o lobo cinza tombou. Soren não perdeu a chance. Ele saltou sobre as costas de Garrick, suas mandíbulas fechando-se na nuca do traidor. Garrick uivou, tentando se livrar dele, mas Soren segurou firme. Sangue jorrou, quente e vermelho sob a chuva fria. Submeta-se. A voz de Kaelin ecoou, humana, mas carregada de poder alfa. Garrick, submeta-se e viva no exílio. Por um momento, pareceu que Garrick consideraria. Seu corpo ficou mole, sua resistência diminuindo. Mas então, em movimento desesperado, ele rolou, esmagando Soren contra o chão com todo o seu peso. Soren ganhou, mas suas mandíbulas afrouxaram. Garrick se libertou, virou-se, seus olhos loucos encontrando não Soren, mas Kaelin. Ele atacou. Não Soren, não seu oponente designado, mas o Rei Alfa, observando da borda do círculo. Foi quebra das leis antigas, violação de toda regra sagrada. Gaspes e rosnados de choque ecoaram pela multidão. Kaelin começou a se transformar, preparando-se para o ataque. Soren ficou sobre o corpo de Garrick, sangue escorrendo de suas mandíbulas, seus olhos ainda brilhando com ferocidade. O lobo cinza estava imóvel, sua garganta aberta, olhos vidrados olhando para o céu chuvoso, morto, silêncio absoluto. Então, Kaelin uivou, um som de aprovação, de honra reconhecida. A alcateia respondeu, seus uivos ecoando pelas montanhas, celebrando justiça servida, traição punida. Soren voltou à forma humana lentamente, caindo de joelhos ao lado do corpo de Garrick. Lágrimas misturavam-se com sangue e chuva em seu rosto. Por Helena, ele sussurrou. Justiça foi feita. Kaelin desceu ao círculo, colocando uma mão no ombro do jovem guerreiro. Você lutou com honra, ele disse, e vingou não apenas sua companheira, mas toda a nossa alcateia. Hoje, você se provou digno de posição maior. Quando este dia terminar, você será meu Beta Soren. Ergueu os olhos, surpresa e gratidão brilhando através das lágrimas. Meu Alfa, ele sussurrou, curvando-se. 2 guerreiros desceram para remover o corpo de Garrick. O traidor seria enterrado fora dos limites sagrados da alcateia, sem ritual, sem honra. Seu nome seria esquecido, sua traição lembrada apenas como advertência. Então Theron foi trazido. O conselheiro tremia visivelmente, seus olhos arregalados de terror. Ele vira o destino de Garrick. Sabia que o mesmo aguardava por ele. Por favor, ele implorou quando as cordas de prata foram removidas. Por favor, misericórdia. Eu fui enganado. Garrick me forçou. Você teve sua chance de verdade, Kaelin disse friamente. Teve sua chance de lealdade. Escolheu traição. Agora, enfrente as consequências. Lyanna deu um passo à frente. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava clara. Ela removeu sua capa, deixando-a cair na lama. Debaixo, vestia apenas túnica simples de linho, que não importaria destruir na transformação. Lyanna, Theron a encarou, nova esperança brilhando em seus olhos. Você é curandeira. Você entende misericórdia. Por favor, não. Misericórdia. Lyanna repetiu, sua voz suave, mas fria. Seria o que você mostrou ao preparar veneno para meu companheiro? Seria o que você ofereceu quando levantou aquele cálice, sabendo que continha morte? Theron empalideceu. Eu não queria... Mas fez. Lyanna interrompeu. E agora, eu farei o que devo. Ela começou a se transformar. A mudança nunca havia sido fácil para ela. Como curandeira, Lyanna raramente assumia forma completa. Geralmente bastava transformação parcial para acessar sentidos aguçados quando procurava ervas ou diagnosticava doenças. Mas agora, ela abraçou a dor, abraçou o poder selvagem que sempre existira sob sua pele. Ossos quebraram e reformaram-se. Seus sentidos explodiram. Cheiros se tornaram sinfonia. Sons tornaram-se música. O mundo ganhou clareza cristalina. Pelos brotaram, brancos como neve recém-caída. Seus membros se alongaram, transformaram-se em patas poderosas. Sua mandíbula se estendeu, presas afiadas preenchendo sua boca. Quando a transformação completou-se,
Lyanna era uma loba branca de tamanho médio, menor que Garrick fora, menor que Soren, mas ágil e mortal à sua própria maneira. Seus olhos verdes brilhavam com inteligência humana e instinto lupino mesclados. Theron também se transformou, mas sua mudança foi relutante, forçada pelo instinto de sobrevivência. Ele se tornou um lobo marrom acinzentado, suas orelhas achatadas contra o crânio, sua postura encolhida. "Comecem", Torven declarou. Lyanna não esperou. Ela atacou. Todas as lições de Kailen fluíram através dela. Use velocidade, não força. Mire pontos vulneráveis. Não hesite. Ela era redemoinho branco, dançando ao redor de Theron, suas garras encontrando carne em cortes rápidos e precisos. Theron tentou revidar, mas era lento, suas reações embotadas por medo. Cada vez que ele se virava para enfrentá-la, Lyanna já havia se movido, atacando de novo o ângulo. Ela era curandeira. Conhecia cada músculo, cada tendão, cada ponto onde vasos sanguíneos corriam próximos à superfície, e usou esse conhecimento impiedosamente. Corte atrás da perna traseira, tendão de Aquiles rompido. Theron ganhou, sua perna esquerda cedendo. Corte no ombro, músculo rasgado, limitando o alcance da pata dianteira. Theron uivou de dor. A alcateia assistia em silêncio atordoado. Esta não era a selvageria brutal de Soren e Garrick. Era algo diferente. Preciso, cirúrgico, aterrorizante em sua eficiência calculada. Theron cambaleou, sangrando de dúzia de feridas. Ele tentou se submeter, rolando de costas em gesto universal de rendição entre lobos. Mas Lyanna lembrou-se das palavras de Kellen. Theron não terá misericórdia. Se você mostrar piedade, ele usará essa fraqueza. E mais que isso, lembrou-se da expressão de Kellen quando percebera que o cálice continha veneno. O choque. A compreensão de que alguém que ele confiara havia tentado matá-lo, não haveria misericórdia. Lyanna saltou, suas mandíbulas fechando-se na garganta exposta de Theron. Ela sentiu seu pulso contra suas presas, sentiu o momento exato em que a vida deixou seu corpo. Foi rápido, mais misericordioso do que o veneno teria sido. Quando acabou, Lyanna recuou, transformando-se de volta. Ela ficou ali, nua e tremendo sob a chuva, coberta de sangue que a água levava lentamente. Seus olhos encontraram os de Kailen através do círculo. Ele estava ao seu lado em segundos, envolvendo sua capa ao redor dela, puxando-a para seus braços. Acabou. Ele sussurrou em seus ouvidos. Você fez o que precisava fazer. Acabou. Mas Lyanna sabia que não estava acabado. Esta era apenas o começo. Porque enquanto a alcateia uivava a aprovação, enquanto celebravam justiça servida e honra restaurada, Lyanna viu algo na borda da floresta. Olhos, brilhando na escuridão. Alguém estava assistindo. E então, como fantasmas, desapareceram. 3 dias se passaram desde os combates no círculo. 3 dias de chuva constante que transformou as trilhas em rios de lama e encheu o ar com o cheiro de terra molhada e pedra úmida. 3 dias durante os quais Lyanna não conseguiu esquecer aqueles olhos observando da floresta. Ela não havia contado a Kellen. Não ainda, porque parte dela questionava se havia realmente visto alguma coisa, ou se era apenas paranoia nascida de matar pela primeira vez. O sangue de Theron ainda manchava seus sonhos. Não importa quantas vezes ela lavasse as mãos. Você está quieta. Kellen observou na manhã do 4º dia. Eles estavam nos aposentos dele. Deles. Ela se corrigiu mentalmente, compartilhando o café da manhã de pão fresco e mel, enquanto a chuva tamborilava suavemente no teto. O que pesa em sua mente? Lyanna hesitou. Então decidiu ser honesta. O vínculo entre eles facilitava mentiras serem detectadas de qualquer forma. Eu vi algo, ela admitiu. Na noite dos combates, olhos na floresta, observando. Quando olhei diretamente, desapareceram. Kailen ficou tenso imediatamente, sua xícara de chá parando no ar. Por que não me contou antes? Porque não tinha certeza. Lyanna respondeu. Poderia ter sido qualquer coisa. Um cervo, um lobo comum, minha imaginação. Ou poderia ter sido os desertores. Kailen disse sombriamente. Brennan, Isla e Marcus, observando para ver o resultado dos combates. Pensei nisso, Lyanna admitiu. Mas algo pareceu errado. Os olhos não eram de lobisomem. Eram diferentes, mais selvagens, mais antigos. Kailen pousou sua xícara, sua expressão ficando grave. Descreva.
Ele ordenou suavemente. Lyanna fechou os olhos buscando a memória. Amarelos, ela disse. Mas não como nossos olhos quando transformamos. Mais pálidos, quase dourados. E a forma era mais baixa, mais próxima ao chão. Não de pé, mas agachada, como se fosse naturalmente quadrúpede, não bípede forçado em 4 patas. O silêncio que se seguiu era pesado. Quando Lyanna abriu os olhos, viu que Kaelen estava pálido. O que foi? Ela perguntou, preocupação apertando seu peito. Você sabe o que eu vi? Talvez. Kaelen disse lentamente. Mas espero estar errado. Venha. Precisamos falar com Meredith. Eles encontraram a Omega anciã em sua cabana nos limites do vilarejo. Uma estrutura pequena, mas aconchegante, cheia de ervas secas penduradas no teto e prateleiras abarrotadas de pergaminhos antigos. Meredith estava preparando chá quando eles entraram, como se já esperasse visitantes. Kaelen, ela cumprimentou, seus olhos observadores movendo-se de seu rosto para o de Lyanna. E a jovem companheira? Que vos traz aqui em manhã tão chuvosa? Lyanna viu algo. Kaelen disse sem preâmbulos. Na noite dos combates. Olhos na floresta. Ela descreveu-os como amarelo-dourados, mais selvagens que os nossos, pertencendo à criatura naturalmente quadrúpede. As mãos de Meredith congelaram sobre a chaleira. Por um momento ela não se moveu. Então, lentamente, ela pousou a chaleira e virou-se para encará-los. Sente-se, ela disse, sua voz subitamente grave. Ambos. Esta é conversa que não pode ser feita de pé. Eles obedeceram, acomodando-se em bancos de madeira perto da lareira onde fogo baixo crepitava. Meredith juntou-se a eles, seus olhos nublados com preocupação. Há histórias, ela começou, que os anciãos contam apenas aos mais velhos, aos mais confiáveis. Histórias que muitos acreditam serem apenas lendas, mas eu vivi tempo suficiente para saber que todas as lendas têm raízes em verdade. Que histórias? Lyanna perguntou, embora parte dela já temesse a resposta. Dos primordiais, Meredith respondeu. Os primeiros lobisomens, não nascidos de maldição ou magia humana, mas surgidos da própria terra, quando o mundo era jovem e as fronteiras entre espírito e carne eram tênues. Dizem que eles eram diferentes de nós, mais próximos da besta, menos tocados pela humanidade, mais poderosos, mais perigosos. Pensei que os primordiais fossem míticos, Kaelen disse, mas sua voz carecia de convicção. Histórias para assustar filhotes. Como pensei sobre muitas coisas antes de vê-las com meus próprios olhos. Meredith retrucou. Kaelen, seu avô. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele também viu algo, nos últimos anos de sua vida. Olhos dourados na floresta profunda, onde nem mesmo os lobisomens ousam caçar. Ele nunca falou abertamente, mas me contou em privado. Pediu que eu investigasse as histórias antigas. E o que você descobriu? Lyanna perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Meredith levantou-se, movendo-se para uma prateleira na parede mais distante. Ela retirou uma caixa de madeira coberta de poeira e a trouxe de volta, abrindo-a para revelar vários pergaminhos amarelados pelo tempo. Os primordiais, ela leu de um dos pergaminhos, suas mãos tremendo levemente. Existiram antes das alcateias como as conhecemos, antes das leis antigas, antes da civilização. Eles vagavam sozinhos ou em matilhas pequenas, governados apenas por instinto e pelo chamado da lua. Dizem que eles não podiam assumir forma completamente humana como nós. Estavam sempre entre os mundos. Nem homem, nem lobo, mas algo no meio. Eles ainda existem? Kaelen perguntou. Os escritos dizem que foram caçados. Meredith continuou. Quando os primeiros lobisomens verdadeiros surgiram, aqueles que podiam escolher suas formas, que podiam viver entre humanos, eles temeram os primordiais. Temeram seu poder incontrolável, sua selvageria. Então os caçaram, mataram a maioria. Mas alguns, ela ergueu os olhos, encontrando os de Lyanna. Alguns dizem que fugiram para os lugares mais profundos e escuros da terra, as terras proibidas, além das montanhas amaldiçoadas, onde nem mesmo os bravos ousam ir. Um arrepio percorreu a espinha de Lyanna. As montanhas amaldiçoadas, ela repetiu, onde dizem que a primeira loba foi morta. A mesma, Meredith confirmou. E se um primordial foi visto perto de nosso território? Ela deixou a frase incompleta, mas todos entenderam a implicação. Por que viriam agora? Kaelen perguntou.
Após gerações de silêncio, por que se mostrariam? Talvez, Lyanna disse lentamente, conectando os pontos. Não seja coincidência. Garrick mencionou aliados, renegados das terras baixas. E se ele não se referisse apenas a lobisomens exilados? E se ele tivesse feito contato com algo mais antigo, mais perigoso? Kaelin e Meredith a encararam, a compreensão alvorecendo em seus rostos. Seria loucura, Kaelin disse, mas sua voz carecia de certeza. Nenhum lobisomem tentaria aliar-se com primordiais. Eles são incontroláveis, imprevisíveis. Seria como tentar controlar um incêndio florestal. Garrick era ambicioso, Lyanna lembrou, e desesperado. Desesperado o suficiente para usar acônito, para quebrar as leis mais sagradas. Quem pode dizer onde sua ambição terminaria? O silêncio caiu sobre a cabana, apenas quebrado pelo crepitar do fogo e o tamborilar da chuva. Precisamos saber com certeza, Kaelin finalmente disse. Precisamos descobrir se os desertores realmente fizeram contato com primordiais. E se fizeram, precisamos detê-los antes que seja tarde demais. Como? Lyanna perguntou. Não sabemos onde Brennan, Isla e Marcus foram. Não, Kaelin admitiu. Mas conheço alguém que pode nos ajudar a encontrá-los. Alguém cuja lealdade nunca questionei, cujas habilidades de rastreamento são incomparáveis. Quem? Meredith perguntou. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Kaelin. Ravenna. Os olhos de Meredith se arregalaram. A caçadora solitária? Kaelin. Ela não é vista há anos. Dizem que ela abandonou as alcateias completamente, que vive nas selvas como renegada. Não como renegada, Kaelin corrigiu. Como escolha. Ravenna sempre preferiu solidão à sociedade. Mas ela me deve um favor. Um grande favor. E agora vou cobrá-lo. Você sabe onde encontrá-la? Lyanna perguntou. Tenho uma ideia, Kaelin respondeu. Mas será viagem perigosa. 3 dias de caminhada até as florestas sussurrantes, onde dizem que ela faz seu território. Então partiremos hoje, Lyanna disse, levantando-se. Kaelin segurou seu braço gentilmente. Não nós, ele disse. Eu. Você ficará aqui segura. Absolutamente não. Lyanna retrucou imediatamente. Somos companheiros. Onde você vai, eu vou. Lyanna, é muito perigoso. Enfrentei Theron no círculo. Lyanna interrompeu. Matei por você, por nossa alcateia. Não me peça agora para ficar para trás como se fosse frágil demais para a jornada. Kaelin abriu a boca para argumentar, então a fechou. Através do vínculo, Lyanna sentiu sua luta. Instinto protetor contra respeito por sua força e independência. Ela tem razão, Meredith interveio. E mais que isso, vocês dois são mais fortes juntos. O vínculo de companheiros não é apenas simbólico, Kaelin. Vocês se amplificam. Suas forças se complementam. Separados, são poderosos. Juntos, são imparáveis. Kaelin suspirou. Então assentiu relutantemente. Juntos, então. Ele concordou. Mas precisamos nos preparar adequadamente. E alguém precisa liderar a alcateia enquanto estivermos fora. Soren, Lyanna sugeriu. Ele provou sua lealdade e coragem. E agora é seu beta. Soren, Kaelin concordou. E Meredith supervisionará como o Omega Senior. Aldrich e Torven os apoiarão. Eles passaram o resto do dia em preparação. Kaelin reuniu o conselho e informou-os da jornada planejada, deixando instruções claras para Soren. O jovem Beta aceitou a responsabilidade com expressão séria, compreendendo o peso da confiança depositada nele. Lyanna preparou provisões, ervas medicinais, antídotos para venenos comuns, bandagens e suas ferramentas de cura. Também empacotou roupas quentes, alimentos secos e sua faca de prata, pequena mas letal, presente de Nessa quando ela completara seu treinamento como curandeira. Ao anoitecer, quando a chuva finalmente parou e estrelas começaram a aparecer entre as nuvens que se dispersavam, Kaelin e Lyanna ficaram na borda do vilarejo, olhando para a floresta escura que se estendia adiante. Última chance de mudar de ideia, Kaelin disse, embora seu tom sugerisse que ele não esperava que ela o fizesse. Não mudarei, Lyanna respondeu. Estamos juntos nisso. Para onde quer que leve. Kaelin entrelaçou seus dedos nos dela, apertando suavemente. Então vamos, ele disse. As florestas sussurrantes nos aguardam. Eles transformaram-se juntos. Uma dança sincronizada de ossos quebrando e reformando, de pelos brotando, de humanidade dando lugar à besta. Quando completaram, 2 lobos ficavam lado a lado,
Um negro como a noite com olhos âmbar, outro branco como neve recém-caída com olhos verde esmeralda. Juntos eles correram para a escuridão. Nas madrugadas, quando o orvalho cobria cada folha e a aranha teceu teias entre os galhos, a luz do sol nascente transformava a floresta em catedral de prata. À noite, sob lua crescente, corujas cantavam canções antigas e raposas dançavam nas clareiras. Eles caçaram juntos, suas formas lupinas movendo-se em perfeita sincronia. Lyanna aprendeu a deixar sua besta assumir controle, a confiar em instintos que ela sempre tentara controlar. Kaelin a ensinava através de ações, não palavras, mostrando como ler rastros, como sentir o vento para detectar presas, como mover-se silenciosamente através da mata densa. E à noite, quando acampavam em cavernas ou sob árvores antigas, eles voltavam às formas humanas e conversavam. Kaelin contava-lhe sobre sua infância, sobre o peso de nascer para ser alfa, sobre as lições duras que seu pai lhe ensinara. Lyanna compartilhava memórias de sua própria família perdida, da solidão de crescer órfã, do conforto que encontrara nas plantas e ervas que nunca a julgavam ou a machucavam. Você nunca se casou antes, Lyanna observou na segunda noite, enquanto estavam enrolados juntos para calor. Por quê? Certamente havia lobisomens que desejavam ser sua companheira. Kaelin ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, algumas belas, outras fortes, todas de linhagens poderosas. Meu pai me pressionava constantemente a escolher, a produzir herdeiros, a fortalecer alianças através de união. Mas você não escolheu nenhuma delas. Não podia, Kaelin disse simplesmente. Porque nenhuma delas era você. Lyanna ergueu a cabeça para olhá-lo na luz fraca da lua. Você não me conhecia. Não conscientemente. Kaelin concordou. Mas algo em mim sabia que estava esperando. Que quando a pessoa certa aparecesse, eu saberia. E então você entrou naquele círculo, interrompeu a cerimônia mais sagrada, arriscou tudo para salvar minha vida, e eu soube. Ele tocou seu rosto, seus dedos traçando a curva de sua bochecha. Você era a que eu estava esperando, ele sussurrou. A única que poderia ficar ao meu lado, não como sombra ou acessório, mas como igual, como parceira verdadeira. Lyanna sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ninguém nunca a fizera sentir assim, valorizada não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. Eu também esperava, ela admitiu. Embora não soubesse por quê, sempre me senti incompleta, como se faltasse algo essencial. Agora sei o que era. Kaelin disse, não como pergunta, mas como fato simples. Você, Lyanna concordou. Eles se beijaram sob as estrelas, e o vínculo entre eles cantou. Aqui, as árvores eram antigas além de medida, carvalhos e pinheiros que existiam desde antes das primeiras alcateias, seus troncos tão largos que levaria 10 homens de mãos dadas para cercá-los. Suas folhas sussurravam constantemente, mesmo quando não havia vento, criando melodia inquietante que nunca cessava. Ravenna estará aqui? Lyanna perguntou, sua voz humana parecendo pequena entre as árvores colossais. Se estiver em algum lugar, Kaelin respondeu. Ela sempre amou este lugar. Dizia que aqui ela podia ouvir a própria terra respirar. Eles andaram mais fundo na floresta, seguindo trilhas que Kaelin parecia conhecer instintivamente. A luz do sol mal penetrava o dossel denso, deixando tudo em perpétuo crepúsculo verde. Cogumelos luminescentes cresciam nos troncos das árvores, fornecendo pontos de luz fantasmagórica. Foi Lyanna quem a viu primeiro. Uma figura sentada em galho grosso a uns 6 metros do chão, tão imóvel que poderia ser parte da própria árvore. Ravenna! Kaelin chamou, sua voz ecoando estranhamente na floresta sussurrante. A figura se moveu, descendo do galho com graça felina. Quando aterrissou, eles viram uma mulher de talvez 40 invernos, embora fosse difícil dizer. Seu rosto era marcado por cicatrizes, mas belo à sua própria maneira feroz. Cabelos negros curtos emolduravam características afiadas, e seus olhos, um verde acinzentado como musgo de floresta, estudavam os visitantes com mistura de curiosidade e cautela. Ela usava roupas práticas de couro e pele, coberta por capa feita de penas de corvos. Uma lança longa estava amarrada às suas costas, e várias facas eram visíveis em seu cinto. Kaelin, ela disse, sua voz rouca, como se não fosse usada frequentemente. Filho do Alfa que salvei, agora Alfa ele mesmo, se os rumores que chegam até mim são verdadeiros.
São verdadeiros, Kellen confirmou. E esta é Liana, minha companheira. Os olhos de Ravenna se voltaram para Liana, estudando-a intensamente. Liana sentiu-se como se estivesse sendo medida, pesada, avaliada de maneiras que não compreendia totalmente. Curandeira, Ravenna finalmente disse, mas com sangue de guerreira. Interessante combinação. Você nos observava. Liana percebeu. Na viagem até aqui, eu senti. Um leve sorriso tocou os lábios de Ravenna. Esperta também. Ela aprovou. Sim, observei. Precisava saber se vocês eram dignos de meu tempo. Muitos vêm às florestas sussurrantes procurando por mim. Poucos são dignos. E somos dignos? Kailen perguntou. Isso depende, Ravenna respondeu. Do que buscam? Fale, Kailen. Por que o Alfa do Norte deixa sua alcateia para procurar uma reclusa? Porque preciso de seus talentos. Kailen disse diretamente. Preciso que rastreie 3 desertores. Brennan, Isla e Marcos. Eles fugiram há 5 dias e tememos que possam estar buscando aliados perigosos. Que tipo de aliados? Ravenna perguntou, embora algo em sua expressão sugerisse que ela já suspeitava. Primordiais, Liana disse antes que Kailen pudesse. Liana viu olhos dourados observando na noite dos círculos de combate, olhos que não eram de lobisomem comum. O rosto de Ravenna endureceu. Primordiais, ela repetiu, e pela primeira vez, emoção real coloriu sua voz. Medo. Vocês têm certeza? Não, Kailen admitiu. Por isso precisamos de você, para rastrear os desertores e descobrir a verdade. Ravenna ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a floresta ao redor, como se buscasse orientação das próprias árvores. O favor que me devem, ela finalmente disse, foi para salvar a vida de seu pai. Ele estava morrendo de feridas de prata, envenenado por caçadores. Eu o encontrei, curei-o, devolvi-o à sua alcateia. Ele jurou que sua família me devia dívida de sangue, que qualquer coisa que eu pedisse seria concedida, e nunca pediu, Kailen disse. Em todos esses anos, nunca cobrou seu favor, porque estava esperando, Ravenna respondeu. Esperando pela causa certa, pelo momento certo. Ela se aproximou, ficando tão perto que Liana podia ver o padrão complexo de cicatrizes em seu rosto. Cada uma história, uma batalha, uma sobrevivência. Se primordiais realmente estão se movendo, Ravenna disse baixinho, então o mundo que conhecemos está em perigo. Não apenas sua alcateia, Kellen, todas as alcateias, todos os lobisomens. Porque se os primordiais se levantarem novamente, eles não distinguirão entre os lobisomens que os caçaram gerações atrás e os que vivem agora. Para eles, somos todos o mesmo, usurpadores a serem destruídos. Então você nos ajudará? Liana perguntou. Ravenna a encarou por um longo momento. Então, lentamente, ela assentiu. Ajudarei, ela disse. Mas não apenas por causa da dívida. Ajudarei porque se não pararmos isso agora, não haverá mundo sobrando para ninguém. Ela se virou, caminhando mais fundo na floresta. Venham, ela chamou sobre o ombro. Temos muito chão a cobrir, e a trilha esfria a cada hora. Se seus desertores realmente buscam primordiais, há apenas um lugar onde começariam. Onde? Kailen perguntou, ele e Liana apressando-se para alcançá-la. Ravenna parou, olhando para as montanhas distantes que se erguiam no horizonte, picos negros contra o céu, eternamente cobertos de neve e envolvidos em névoa, as montanhas amaldiçoadas. Ela disse, onde a primeira loba foi morta, onde os primordiais fugiram quando foram caçados, onde dizem que até hoje a própria terra sangra com raiva antiga. Liana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Através do vínculo, sentiu Kailen ter a mesma reação. Medo primordial, instintivo, mas também determinação. Então é para lá que vamos, Kailen disse. Ravenna olhou de volta para ele, algo parecido com respeito em seus olhos. Sim, ela concordou, que os espíritos antigos tenham misericórdia de nós, porque vamos precisar dela. A jornada até as montanhas amaldiçoadas levou mais 4 dias, 4 dias de escalada brutal, através de terreno cada vez mais hostil. As florestas deram lugar à tundra rochosa, depois a campos de neve, onde o vento cortava como lâminas de gelo. A temperatura caía drasticamente a cada dia, e mesmo em suas formas lupinas, eles sentiam o frio penetrar até os ossos. Ravenna liderava com confiança de quem conhecia cada pedra e cada trilha perigosa. Ela era rastreadora magistral,
apontando sinais que Lyanna nunca teria notado. Um ramo quebrado aqui, pegadas parcialmente cobertas pela neve ali, cheiro fraco de lobisomem transportado pelo vento. Eles vieram por aqui, Ravenna confirmou na tarde do segundo dia, ajoelhada sobre marcas na neve. 3 deles, e veja, ela apontou para marcas maiores, mais profundas. Eles não estavam sozinhos. Algo grande viajava com eles, algo pesado. Primordial? Kailen perguntou tenso. Talvez, Ravenna respondeu cautelosamente. Ou algo igualmente perigoso. Naquela noite, acamparam em caverna protegida, mas nenhum deles dormiu facilmente. Lyanna ficou acordada por horas, observando as estrelas através da entrada da caverna, sentindo o peso da jornada pressionando seu espírito. Através do vínculo, sentiu que Kailen também estava acordado, suas preocupações ecoando as dela. Você está com medo? Ela sussurrou finalmente. Apavorado, Kailen admitiu sem hesitação. Mas não deixarei que o medo me paralise. Não quando tanto está em jogo. Somos apenas 3, Lyanna apontou. Contra primordiais e desertores, e quem sabe o mais. As chances são terríveis, Kailen concordou. Mas às vezes, 3 determinados valem mais que 100 indecisos. E temos algo que nossos inimigos não têm. O quê? Um ao outro. Simples, verdadeiro, suficiente. No 4º dia, alcançaram os primeiros contrafortes das Montanhas Amaldiçoadas. O nome era merecido. A própria terra parecia doente aqui. Árvores retorcidas cresciam em ângulos não naturais, suas cascas negras como carvão. Nenhum pássaro cantava, nenhum pequeno animal corria, apenas silêncio e vento constante que sussurrava lamentos. A primeira loba morreu ali. Ravenna apontou para pico distante, sua forma obscurecida por névoa perpétua. Dizem que seu sangue manchou a terra tão profundamente que nada puro pode crescer aqui desde então. Quem a matou? Lyanna perguntou. Sua própria matilha, Ravenna respondeu sombriamente. Ela se tornara velha, louca de idade e poder. Começou a devorar seus próprios filhos. Então eles se voltaram contra ela. A derrubaram. E quando seu sangue tocou a terra gritou. Um tremor percorreu Lyanna. História antiga, mas ainda ressoando neste lugar amaldiçoado. Eles continuaram subindo, seguindo trilhas cada vez mais traiçoeiras. E então, quando o sol começava a se pôr no 5º dia, Ravenna parou abruptamente. Cheiro, ela sibilou. Lobisomens, muitos, Sua expressão escureceu. Outra coisa, algo antigo. Kailen e Lyanna sentiram também. Um fedor almiscarado, que fazia seus pelos se arrepiarem instintivamente. Um cheiro que era meio familiar, meio alienígena. Lobisomem, mas errado, distorcido, primordial. Eles se moveram com cautela extrema agora, formas lupinas deslizando silenciosamente entre as rochas. Adiante, luz de fogueira brilhava. Várias fogueiras, na verdade, sugerindo acampamento grande. Ravenna os guiou para afloramento rochoso que oferecia vista do vale abaixo. O que viram fez o sangue de Lyanna gelar. Um acampamento, sim, mas não apenas de 3 desertores. Havia pelo menos 30 lobisomens reunidos ali, renegados de várias alcateias, a julgar pela mistura de marcações e cores. E no centro, amarrados a postes de madeira como prisioneiros ou oferendas, estavam Brennan, Isla e Marcus. Mas era a outra presença que dominava toda a atenção. Ele era enorme, 2 vezes o tamanho de um lobisomem comum em forma lupina, mas sua forma era toda errada. Pernas traseiras eram digitígradas mais poderosas. Braços eram longos demais, terminando em garras que pareciam capazes de rasgar árvores. Seu corpo era coberto por pelo grosso e emaranhado, mais como animal selvagem que lobisomem controlado. E seu rosto, Lyanna estremeceu, era pesadelo fundido em carne, focinho prolongado cheio de presas, olhos dourados que brilhavam com inteligência maligna, orelhas pontiagudas constantemente se movendo. Um primordial, real, inegável. E havia mais. Outros 3 primordiais circulavam o acampamento, menores que o líder, mas não menos aterrorizantes. Pelos ancestrais, Kailen sussurrou. Brennan não estava buscando aliança com primordiais. Ele os trouxe aqui como isca. Os renegados os capturaram. Para quê? Lyanna perguntou, horror crescendo em seu peito. Foi Ravenna quem respondeu, sua voz tremendo. Mesmo de distância,
Lyanna a reconheceu. Isla, uma das desertoras. Mas ela não estava amarrada. Estava livre. Estava no comando. Traição dupla. Ravenna sibilou. Garrick não era o único conspirador. Isla planejava isto há muito tempo. Isla caminhou até o primordial líder, que estava contido por correntes de prata grossa. A criatura rosnou, tentando atacá-la, mas as correntes seguraram. Logo, a voz de Isla carregou no ar frio. Logo seu poder será nosso. E então, marcharemos contra todas as alcateias, começando pela do norte. Kaelen cairá, e uma nova ordem surgirá. Os renegados uivaram aprovação, seus olhos brilhando com fome de poder. Temos que detê-los, Kaelen disse, mas sua voz carregava desespero. Mas somos apenas 3 contra 30, mais 4 primordiais que podem se voltar contra nós se libertados. As correntes, Lyanna disse subitamente. Eles usam prata para controlar os primordiais. Se destruirmos as correntes, causaremos caos. Ravenna completou, compreensão alvorecendo. Os primordiais atacarão qualquer um próximo. Os renegados terão que lutar, dividir forças. E nós usamos o caos para resgatar Brennan, Isla e Marcus, destruir as preparações rituais. Kaelen acrescentou, esperança crescendo. É plano suicida, Ravenna observou. Provavelmente morreremos. Provavelmente. Kaelen concordou. Mas se não tentarmos, definitivamente todos morreremos eventualmente, junto com nossas alcateias. Silêncio. Então Ravenna sorriu, expressão feroz e selvagem. Então que seja um bom fim, ela disse. Esperamos até escurecer completamente. Então atacamos. As horas seguintes passaram com lentidão agonizante. Eles observaram o acampamento preparar o ritual, vendo símbolos sendo pintados, fogueiras sendo alimentadas, renegados assumindo posições. Isla permanecia no centro, dirigindo tudo como maestrina sinistra. Quando a lua finalmente surgiu, 3/4 cheia, prateada e fria, Kaelen deu o sinal. Eles atacaram como tempestade. Ravenna foi primeiro, sua lança voando através do ar para cravar-se no peito do guarda mais próximo. Antes que o corpo caísse, ela já estava entre eles, facas brilhando. Cada movimento preciso e mortal. Kaelen e Lyanna vieram em seguida, formas lupinas enormes saltando das rochas. Kaelen foi direto para as correntes que seguravam o primordial líder, suas mandíbulas fechando-se na prata e puxando com toda a sua força. O metal protestou, então se rompeu. O primordial rugiu, som que fez a própria montanha tremer, e imediatamente atacou o renegado mais próximo, suas garras rasgando através de carne e osso como se fossem papel. Caos absoluto eclodiu. Lyanna correu para as outras correntes, libertando os primordiais menores. Eles também atacaram indiscriminadamente, sua raiva antiga finalmente liberada. Renegados tentaram lutar, mas não estavam preparados para a fúria pura dos primordiais. Isla gritou ordens, tentando restaurar controle, mas era tarde demais. Seu plano cuidadoso desmoronava. Lyanna encontrou Brennan, Isla e Marcus. Não Isla, a desertora, percebeu, mas outra Isla, uma lobisomem que ela não conhecia. Confusão, mas sem tempo para resolver agora. Ela rasgou suas amarras com garras, libertando-os. Corram! Ela teria gritado se pudesse falar em forma lupina, mas Brennan não correu. Ele se transformou, juntando-se à luta, atacando os renegados que o haviam capturado. Marcus fez o mesmo, apenas a outra Isla fugiu, desaparecendo na escuridão. Kaelen lutava contra 3 renegados simultaneamente, suas mandíbulas e garras trabalhando em borrão de movimento. Ele era magnífico, mortal, imparável, mas mesmo ele tinha limites. Sangue escorria de dúzia de feridas, sua respiração vinha pesada. Lyanna se juntou a ele, suas próprias garras encontrando carne. Juntos, através do vínculo, eles lutavam como um só, cada movimento sincronizado, cada ataque complementando o outro. Ravenna lutava como demônio, sua lança e facas colhendo vidas com eficiência brutal. Mas ela estava sendo cercada, superada por número puro. O primordial líder rugiu novamente, suas garras varrendo através de 5 renegados de uma vez. Mas então, tragicamente, ele se virou para Ravenna. Não! Kaelen tentou correr para interceder, mas estava muito longe. A garra desceu e parou. O primordial congelou, sua cabeça inclinando-se como se ouvindo algo que ninguém mais podia. Seus olhos dourados se estreitaram, focando não em Ravenna, mas em algo além dela.
em Liana. A criatura deu um passo em direção a ela, ignorando todos os outros. Liana recuou, terror inundando seus sentidos. Mas então, através do terror, ela sentiu algo estranho. Reconhecimento. O primordial a estudava com intensidade que não era predatória, mas curiosa. Ele rosnou baixo, e de alguma forma, Liana entendeu. Não palavras, mas significado. Você carrega a marca antiga. Você é mais do que parece. Juntos, eles fugiram, não voltando para as profundezas das montanhas, mas descendo, em direção às terras mais baixas, em direção à liberdade. Os renegados que restavam, vendo seus planos em ruínas e seus líderes mortos, fugiram em todas as direções. Silêncio desceu sobre o campo de batalha manchado de sangue. Kailen transformou-se de volta, cambaleando até Liana. Ela também voltou à forma humana, caindo de joelhos de exaustão. O que acabou de acontecer? Kailen arfou. Por que o primordial poupou você? Poupou todos nós? Não sei. Liana sussurrou. Ele viu algo em mim. Algo que eu mesma não entendo. Ravena aproximou-se, sangrando mais viva. Ela olhou para Liana com nova expressão. Algo entre medo e admiração. Você tem sangue antigo, ela disse. Mais antigo do que pensava. Talvez você descenda dos primeiros lobisomens. Aqueles que viveram antes da divisão entre primordiais e nossa espécie. Isso é possível? Kellen perguntou. Muitas coisas são possíveis, Ravena respondeu. E muitos segredos foram perdidos com o tempo. Brennan e Marcus aproximaram-se, transformados de volta e visivelmente abalados. Agradecemos por nos salvarem, Brennan disse, sua voz rouca. Nós fomos tolos. Garrick nos convenceu de que havia caminho melhor. Viemos procurar aliados, mas encontramos apenas traição, Isla, a desertora. Ela nos vendeu aos renegados. Planejava usar nosso conhecimento sobre a Alcateia do Norte para o ataque. Voltarão conosco? Kellen perguntou. Enfrentarão julgamento pela deserção? Voltaremos, Brennan disse. E aceitaremos qualquer punição que decidirem. Merecemos pior. Kellen assentiu lentamente. Então vamos para casa, ele disse. Temos muito a contar e muito a entender. A jornada de volta levou 6 dias, todos feridos, exaustos, movendo-se mais devagar, mas também trouxe tempo para processar, para curar, para entender. Ravena decidiu voltar com eles, pelo menos temporariamente. Os primordiais estavam livres agora, e embora tivessem poupado Liana e seu grupo, ninguém sabia o que fariam em seguida. Alguém precisava monitorá-los, e Ravena se voluntariou. Além disso, ela admitiu uma noite ao redor da fogueira. Fiquei sozinha tempo suficiente. Talvez seja a hora de lembrar o que é fazer parte de algo maior. Quando finalmente avistaram as montanhas de Valdres, todos sentiram alívio profundo. Casa, segurança, pertencimento. O vilarejo os recebeu com uivos de alegria. Soren foi o primeiro a encontrá-los, relatando que tudo havia permanecido pacífico na ausência deles, sem mais deserções, sem mais traições descobertas. Brennan e Marcus foram levados para julgamento diante do conselho. Após ouvir suas histórias, como foram manipulados, capturados, quase sacrificados, a Alcateia votou, não por morte ou exílio, mas por redenção. Eles serviriam a Alcateia por 10 luas, realizando as tarefas mais humildes, provando novamente sua lealdade. Ambos aceitaram gratamente. Mas foi Liana quem ocupava pensamentos de todos. Histórias se espalharam sobre como ela enfrentara um primordial e sobrevivera, como a criatura antiga a reconhecera como algo especial. Meredith pediu para falar com ela em privado. Na cabana da anciã, rodeada por pergaminhos antigos, a Omega revelou o que descobrira. Eu pesquisei sua linhagem, Meredith disse. Voltei quanto pude através de registros antigos. Sua família, eles não eram lobisomens comuns. Eles descendiam de linha que se pensava extinta, a linhagem da primeira cura. Primeira cura? Liana repetiu. Antes da primeira loba, dizem as lendas, havia a primeira curandeira. Meredith explicou. Ela era meio espírito, meio carne, capaz de comunicar-se com a própria terra, com as bestas antigas. Quando a divisão veio, quando alguns lobisomens evoluíram e outros permaneceram primordiais, ela tentou fazer paz. Falhou. Mas seu sangue persistiu através de gerações, diluindo, mas nunca desaparecendo completamente. Lágrimas encheram os olhos de Liana. Então, por isso,
Por isso eu sempre senti conexão com plantas, com terra. Por isso os primordiais me reconheceram. Sim, Meredith confirmou. E significa que você, Lyanna, pode ser a chave para a ponte entre nosso povo e os primordiais, para curar divisão antiga. Isso é enorme, Lyanna sussurrou. Eu não sei se posso... Você não está sozinha. A voz de Kellen veio da porta. Ele entrara silenciosamente, ouvindo. Qualquer que seja o fardo, carregaremos juntos. Lyanna se virou para ele. Seu companheiro, seu amor, seu alfa. Através do vínculo, ela sentiu sua força fluindo para ela. Juntos. Ela ecoou. 3 meses se passaram desde os eventos nas Montanhas Amaldiçoadas. A primavera chegara às montanhas de Valdris, trazendo flores e vida nova. A alcateia prosperava sob liderança conjunta de Kellen e Lyanna. Ele fornecendo força e proteção, ela trazendo sabedoria e cura. Ravenna permanecera, tornando-se batedora-chefe da alcateia, monitorando os primordiais que, surpreendentemente, não causaram problemas. Eles haviam se estabelecido em território desabitado, vivendo pacificamente até onde alguém podia determinar. Soren provara-se beta excepcional, sua lealdade e coragem inspirando outros. E numa cerimônia emocionante, ele viajara para encontrar Helena, sua companheira exilada, e trouxera-a de volta, sua inocência finalmente reconhecida. Numa noite de lua nova, quando o céu estava escuro e estrelas brilhavam mais intensamente, Kellen levou Lyanna ao Vale das Pedras Antigas, o mesmo lugar onde tudo começara. Eu quase morri aqui, ele disse, olhando o círculo de monólitos. E em vez disso encontrei você. Encontrei minha outra metade. Não beba isso, Lyanna disse de repente, sorrindo ao lembrar. O quê? Kellen piscou, confuso. Foram minhas primeiras palavras para você como sua companheira. Lyanna explicou. Parecem tão distantes agora, como se fosse vida inteira atrás. Foi vida inteira. Kellen concordou. A antiga vida terminou naquela noite. A nova começou. Ele a puxou para seus braços, beijando-a sob as estrelas. E ali, no lugar onde traição quase os destruíra, amor os tornara inteiros. Ah, há algo que preciso te dizer, Lyanna sussurrou quando se separaram. O quê? Estou grávida. Kellen congelou. Seus olhos arregalaram-se, então encheram-se de lágrimas de pura alegria. Um filhote? Ele sussurrou. Nós vamos ter um filhote? Sim, Lyanna confirmou, rindo através de suas próprias lágrimas. Nessa deve ter confirmado hoje, cerca de 8 luas até o nascimento. Kellen a levantou, girando-a enquanto uivava para as estrelas. Logo, outros uivos responderam. A alcateia reconhecendo a alegria de seu alfa, compartilhando sua felicidade mesmo sem saber o motivo ainda. Quando ele finalmente a colocou de volta, Kellen ajoelhou-se, colocando sua mão no ventre ainda plano de Lyanna. Meu filho, ele sussurrou. Meu filho ou filha, você será amado, será protegido, será ensinado os caminhos antigos e os novos. E você crescerá em mundo onde primordiais e lobisomens talvez possam viver em paz, graças à sua mãe. Graças a nós, Lyanna corrigiu. Eu não poderia fazer nada disso sem você. Nem eu sem você, Kellen respondeu, levantando-se para beijá-la novamente. E ali, sob as estrelas incontáveis, no vale sagrado onde tudo começara, os 2 companheiros ficaram juntos, unidos por amor, fortalecidos por adversidade, prontos para qualquer futuro que viesse, porque enquanto tivessem um ao outro, nada era impossível. A lua nova passou, e uma nova lua cresceria, e com ela, nova vida, nova esperança, novo começo.